Dando início a mais um estudo da engrenagem da fé. Lembrando que tudo faz parte de uma engrenagem. Um texto se conecta ao outro. Hoje vamos falar sobre Tiago, capítulo 4, versículo do 4 ao 7. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos ler o texto? Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que habita em vós tem ciúmes? Antes da maior graça, portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graças aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém. Agora vamos ler linha por linha. Louvado seja Deus. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Tudo que vai contra os preceitos do Senhor gera inimizade contra Deus. Porque, portanto, qualquer um que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ainda a palavra fala: não sabeis, adúlteros e adúlteros. Adúltero e adúlteras não são só aqueles que traem esposo ou esposa. Não está falando só da traição de um casamento. Quando a palavra fala adúlteros e adúlteras, está falando também do não cumprir a palavra. O que é adulterar? A traição é um adultério, ok? Mas uma mulher colocar silicone também é adultério. Ela está adulterando o seu corpo. Ela está dizendo que o que Deus fez não é bom. E quantas pessoas queriam ter seu corpo e não tem? Lógico, é diferente de uma pessoa que teve uma doença e perdeu uma parte do corpo. Você vai colocar de volta pelo fato da estética. Mas você mexer naquilo que está certo, sem problema, é adultério. Adultério é você ficar com hoje, ficar com amanhã, ficar com outro semana que vem. Também é adultério. Você está adulterando. Trazendo pelo lado espiritual também, que essa palavra ela abrange o lado carnal e o espiritual. Os dois lados. E os dois lados. O espiritual e o carnal. Não obedecer a palavra é adulterar contra a palavra. Louvado seja Deus. A amizade do mundo é inimizade contra Deus. Aceitar o que o mundo aceita é inimizade contra Deus. Qualquer um que se constitui amigo do mundo se torna inimigo de Deus.
O adultério, adúlteros e adúlteras, é aquele que conhece a palavra, e não pratica. Conhecer a palavra e não praticar é adulterar. A não prática, o não fazer, o só conhecer não adianta. Por isso, semana passada eu falei dos 3 passos, que na realidade são 6 passos. E os 3 últimos são conhecer, acreditar e viver. Para pregar a palavra, primeiro eu preciso conhecer a palavra. Segundo, acreditar naquilo que eu conheço. Terceiro, viver aquilo que eu conheço e acredito. 3 passos. Antes desses 3 passos, eu preciso ler, entender, para ensinar. Depois que eu estou pronto para ensinar, eu volto tudo do começo. Porque eu vou buscar o conhecimento espiritual que vai se conectar ao carnal. Eu conhecer a palavra e não praticar, eu crio inimizade com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Consegue entender? O adulterar, adulterou. Não é só traição no casamento. É um silicone sem necessidade. É uma plástica sem necessidade. É ficar com hoje, outra amanhã, outra semana que vem. Você está adulterando seu corpo. Você está criando um adultério contra Deus. Porque você é conhecedor. Quem é conhecedor da palavra, ele não a praticando, ele adultera. Louvado seja Deus. E consequentemente, quando você adultera, conhecendo as Escrituras e não praticando, você gera uma inimizade contra Deus. Você se torna amigo do mundo e se constitui inimigo de Deus. Louvado seja. A palavra, quando o Tiago fala no capítulo 4, versículo 4, que adúlteros e adúlteras, não é só a parte carnal. A espiritual é consequência da carnal. Ou a espiritual é consequência da carnal. É uma engrenagem. Tudo se conecta a tudo. Louvado seja Deus. 1 João capítulo 2, 15 e 16 fala: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque todo o que ama o mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Louvado seja Deus. Não ameis o mundo, nem no que o mundo há. Objetos, pessoas. Eu uso os objetos e amo as pessoas. Eu uso os objetos, carro, casa, apartamento, bicicleta, moto, e amo as pessoas. O problema é que as pessoas estão invertendo essas coisas. Estão usando as pessoas e amando as coisas. É por isso que o mundo está assim. Mas a palavra veio para ensinar. Vamos voltar?
Vamos repetir? Objetos, vou mudar. Bens, pessoas. Anota aí. Eu amo as pessoas e uso as coisas. O problema das pessoas é que elas estão invertendo isso. Elas estão amando as coisas e usando as pessoas. De modo carnal, espiritual, nos negócios. Eu sou pedreiro. Quando eu trabalhava, o meu dia é R$150. Mas se eu vou contratar um pedreiro, eu quero pagar 75. Eu cobro R$1.000 para fechar uma empresa. Mas para alguém fechar uma minha, eu quero pagar 100. Isso não é usar as pessoas? E amar as coisas? Você está amando o dinheiro e usando as pessoas. Louvado seja Deus. Quando você faz isso, você ama o mundo. Quando você faz isso, você não é do Pai, mas do mundo. É o que João está dizendo aqui. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Como eu vou saber se a pessoa ama o mundo e não ama o Pai? Aqui está a resposta. Como é a relação dessa pessoa com o dinheiro? O dinheiro para ela é um objeto ou é tudo? Se para essa pessoa o dinheiro é tudo, o amor do Pai não está nela. Mas se para ela o dinheiro é um objeto, o amor do Pai está nela. Louvado seja o nome do Senhor. João capítulo 15, versículo 19 diz: Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é o que o mundo vos aborrece. Se você prega uma palavra e leva tapinha nas costas, reveja aquilo que você está pregando. Se você prega uma palavra e todo mundo vira a cara para você, olha o recado que eu te dou. Permaneça. Porque quando a maioria vira a cara, é porque você está no caminho correto. Porque o mundo não vai amar as pregações verdadeiras. O mundo não vai amar as pregações de verdade. Nesse grupo só vai entrar pessoas que pedirem. Para fazer parte dos 300, tem que passar por um processo. Para fazer parte dos 31.700 que não foram com o Judeão, qualquer pessoa faz. Agora, ser escolhido por Deus, igual fala aqui, ó, antes eu vos escolhi do mundo. Ser os escolhido para fazer parte dos 300 é uma pessoa totalmente diferente. É uma pessoa que ama a Deus acima de todas as coisas. Uma pessoa que dinheiro para ela é um objeto. Um carro é um objeto. Uma pessoa que é escolhida os 300. Um carro é um carro. Uma casa é uma casa. Benção é outra coisa. Lembre-se, benção é tudo aquilo que dinheiro não compra. Tudo aquilo que o dinheiro não compra é benção.
E benção, eu não empresto, eu não dou, eu não alugo, eu não vendo. Benção, eu não empresto, eu não alugo, eu não dou, eu não vendo. Benção é o bem que vem de Deus para minha vida. Benção eu não compro no mercado, nem numa agência. Lembrei de um lugar maravilhoso, que é bem ruim ficar. Mas lá você aprende que benção é tudo aquilo que vem de Deus. No hospital. No hospital você aprende que dinheiro não vale nada. Porque se seu filho estiver internado, você daria tudo que tem, pode ser R$1 milhão para ele tirar ali lá. Se o médico falar a cirurgia dele é 1 milhão, se você tiver 1 milhão você dá. Se o médico falar que a cirurgia é 10 milhões, você daria os 10 milhões. Louvado seja Deus. Benção é um bem que vem de Deus. Eu não empresto, eu não alugo, eu não dou, eu não vendo. Vou repetir. Benção é um bem que vem de Deus. Eu não empresto, eu não alugo, eu não vendo, eu não dou. Fugiu disso, não é benção. Tudo que não está aqui é benção. A benção eu não posso emprestar para ninguém, eu não posso alugar para ninguém, eu não posso vender para ninguém, eu não posso dar para ninguém. Que benção é um bem que vem de Deus para minha vida. Eu não aprendo em livro, em apostila, em nada. Eu aprendo na palavra de Deus. Eu não preciso comprar um livro como Ser Rico. Eu preciso ser rico da palavra. Eu preciso ser rico do conhecimento que vem de Deus. Porque Ele que me transforma. Ele que me transforma. Ontem eu cancelei o grupo e adicionei de volta todo mundo que me pediu. Porque, gente, tinha 70 pessoas no grupo. Eu tinha colocado pessoas da minha amizade lá. Mas nem todo mundo queria fazer parte. Eu não estou atrás de pessoas. Não é que eu estou atrás. Eu não posso adicionar pessoas que não querem fazer parte. Infelizmente, quando eu montei o grupo há 1 ano atrás, 6 meses atrás, eu adicionei pessoas que continuaram no grupo por ter amizade comigo. E eu não estou procurando pessoas assim. Eu quero que as pessoas entrem em contato porque querem aprender, querem ensinar, querem compartilhar conhecimento. Louvado seja Deus. O grupo pode ter uma pessoa. Eu vou continuar fazendo os vídeos do mesmo jeito. Eu só não quero ninguém lá porque tem amizade comigo, porque presa, porque eu coloquei. Eu quero que as pessoas estejam lá porque elas têm sede da... Eu quero as pessoas que têm sede da palavra. Eu quero somar os 300. Não quero que ninguém continue lá pela minha amizade. Até porque eu não estou aqui para agradar ninguém. Quem ouve aquilo que eu explico sabe que aqui não tem palavra de passar pano, agradecimento, acomodar. Não.
Já tem muito lugar que ensina isso. Aqui a gente ensina a palavra. A gente lê o que está escrito. Quem quiser fazer parte, louvado seja Deus, seja bem-vindo. Quem não quiser, louvado seja Deus também. Então, o que aconteceu no grupo foi isso. Eu tirei as pessoas que eu coloquei e mandei um oi para todo mundo. Quem quiser voltar, manda um oi para mim. Eu adiciono de volta. De 70, voltou 21. Gideão levou 32 mil para a luta. Com ele só foi 300. Louvado seja Deus. Pessoas que têm sede da palavra. Pessoas que não são adúlteros nem adúlteras. Pessoas que têm amizade com Deus e aborrecem o mundo. É dessas que eu preciso. Que leve o evangelho à frente. Que leve o evangelho à frente. Que tragam conhecimento. Que ganhem conhecimento. Que comecem a ler a palavra. Foi isso que aconteceu. Porque muitos me perguntaram. Eu estou explicando aqui. Então, louvado seja Deus. Quem quiser o link para mandar para pessoas, eu não tiro ninguém no grupo. Quem quiser entrar, será bem-vindo. Quem quiser sair também, não precisa nem falar nada. A diferença é que esse grupo é todo bloqueado. Tinha 70 pessoas. Quando alguém entra, ninguém vê. Quando alguém sai, ninguém vê também. Eu estou explicando o que aconteceu. Vamos continuar? Gálatas 1:10 fala: porque persuado eu agora a homens ou a Deus? A quem eu sirvo? Isso que Gálatas está perguntando. Eu sirvo aos homens ou eu sirvo a Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Aquele que faz a vontade dos homens se constitui inimigo de Deus. Por isso que Gálatas pergunta, Paulo pergunta no capítulo 1, versículo 10. Eu faço a vontade de Deus ou dos homens? Ou procuro agradar aos homens? Não, eu procuro agradar a Deus. Se eu estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Porque aquele que faz a vontade dos homens nunca faz a vontade de Deus. Hoje eu te pergunto, você faz a vontade de Deus ou a vontade dos homens? Marcos 16:15. Eu creio que seja 15. Ide anunciar o evangelho a toda criatura. Ide anunciar o evangelho a toda criatura. Ide. Você vai? Você faz a vontade dos homens ou a vontade de Deus? A vontade de Deus é que você vai e anuncie o evangelho. Qual é a vontade dos homens? Qual é a vontade dos homens? Que você fique preso no banco, sentado a vida inteira, 30 anos, 40, 50 anos. Qual é a vontade dos homens? Qual é a vontade de Deus? Louvado seja Deus. Significado de persuado, convencido, induzido, influenciado. Eu sou influenciado pelos homens ou a Deus? É Deus que guia meu caminho? Ou é Deus? Eleva meus olhos para o monte, de onde virá meu socorro? Meu socorro vem de onde? Dos homens ou de Deus? Louvado seja Deus. Pensa, irmão. Pensa. Aqui é a palavra. Essa é a palavra verdadeira. Palavra que não tem 10%, não tem passa-pano, uma palavra famosa hoje em dia. Não passa pano. Ou você crê, ou você crê. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Anunciar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê,
não é problema meu, né? Aqueles que se constituem inimigo do mundo, se constituem inimigo de Deus. Você quer ser inimigo de Deus ou inimigo do mundo? Eis a questão. Tiago 4:5 fala: cuidais vós, que em vão diz as Escrituras, o Espírito que habita em vós tem ciúme? O Espírito de Deus que habita em vós tem ciúme? Provérbios 21:10 fala: a alma do ímpio deseja o mal, o seu próximo não agrada aos seus olhos. A alma do ímpio deseja quê? O mal. O seu próximo não agrada aos seus olhos. Mas o que a palavra fala? Que eu tenho que amar o meu próximo. Se eu for ímpio, eu não consigo amar o próximo. Se eu for adúltero, eu não consigo amar o próximo. Se eu for uma mulher e for adúltera, eu não consigo amar o próximo. Se eu for um homem e for adúltero, eu não consigo amar o próximo. Porque a alma do ímpio deseja o mal. E o seu próximo não agrada aos seus olhos. Porque ele procura defeito em tudo. Ele só vê o lado ruim. Só vê o lado ruim. Se eu sou ímpio, meu coração só deseja o mal. É isso que a palavra está dizendo. E o meu próximo eu não consigo amá-lo. O Espírito que habita em nós, que em nós habita, não tem ciúme. Se você está tendo ciúme de alguém ou de algo, ore mais a Deus. Porque esse desejo, esse sentimento não vem do Senhor. Ele veio do inimigo. Antes da maior graça, portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Salmo 138, versículo 8 fala: ainda que o Senhor é excelso, atenta para o humilde, mas ao soberbo conhece de longe. Porque Deus resiste ao soberbo, àquele que acha que tudo dele é melhor. Tudo dele é melhor. Ele é o melhor nisso, melhor naquilo, melhor nisso, melhor naquilo. Deus resiste ao soberbo. Porém dá o quê? Graça. O que é graça? Salvação, paz, alegria. Louvado seja Deus. A quem? Aos humildes. Louvado seja Deus. O que é ser humilde? Humilde não é ser o pior. Aquele irmão é muito humilde. Não, não é isso não. É reconhecer que tem um Senhor no céu. Isso é sinônimo de humildade. Não, irmão, eu sou humilde. Eu tomo só café de R$1. Não, isso não é humildade, não. Humildade é reconhecer que você tem um Senhor. Humildade é reconhecer que você é servo. Se você é servo, você serve. Se você serve, é porque tem alguém superior a ti. Se você tem alguém superior a ti, você não vai pisar em ninguém. A humildade vem da graça. É dom de Deus. Louvado seja Deus. Provérbio 3:34 fala: certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graças aos mansos. Mansos e humildes, mesma coisa. Ele dará graça aos humildes, porque ele resiste aos soberbos, àqueles que acham que é melhor porque tem um carro melhor. Esse tem um Uno, esse tem um Corolla. Qual a diferença? Nenhuma.
Nem esse, nem esse. O líder espiritual da igreja, a pessoa que limpa o banheiro. Limpa o banheiro, qual a diferença? Nenhuma. Qual a diferença? Nenhuma. O dono da empresa e o funcionário. Qual a diferença? Nenhuma. Pode ter diferença na empresa, para Deus não tem nenhuma. Nenhuma. O Senhor dá graça aos humildes, independente de que cargo, independente de que carro você tenha, independente onde você mora, independente de qualquer coisa, independente de que estudo você tem. Você pode ter uma faculdade, você pode ter a primeira série, você pode ser doutor. Para Deus, tanto faz. Porque não adianta nada você ter uma faculdade e ser soberbo. Louvado seja Deus. Vamos voltar? Não adianta nada você ter uma faculdade e ser soberbo. Você ter a primeira série e ser soberbo. Você ser doutor e ser soberbo. O que adianta? É melhor você ser analfabeto e ser humilde. Isso é melhor. Porque o Senhor dá graça aos humildes. Porque lembre-se, não esqueça, eu sempre falo isso. Eu que construo a minha escada com direção ao céu. Eu que vou bater na porta. Será que a porta vai abrir para mim? Eu sou soberbo ou sou humilde? Eu sou o melhor naquilo que eu faço, eu quero ser o melhor. Não importa. Não queira ser o melhor do que ninguém. Seja simples. Humilde. Porque o Senhor acha graça em ti. 1 Coríntios 12, 11. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. 1 Coríntios fala, mas um só é o mesmo Espírito que opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Se eu não resistir, ele vai andar comigo 24 horas. Sujeitai-vos a Deus. O que é sujeitar a Deus? É obedecer. Se sujeitar é obedecer. Se sujeitar é reconhecer que tem alguém superior. Eu, você, todos que estão ouvindo, nós temos alguém superior. Um ser supremo que se chama Deus. E eu preciso resistir ao diabo. E ele vai fugir de mim. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Se eu não resistir, ele vai andar comigo. Eu preciso resistir. Como a palavra fala, fugir da aparência do mal. Aparência, irmão, nós está junto. Fugir da aparência é ver que o negócio está feio, ver que o negócio não tem Deus, ver que o negócio não tem nada espiritual que vai te agregar. Sai fora. Não precisa estar manifestado. Busque de Deus sabedoria, que Ele vai te mostrar toda a aparência. O caminho errado todos conseguem enxergar, mas ninguém fala para você sair. Agora esteja no caminho certo para você ver. Todos vão te criticar. Que aquilo está errado, que você não devia fazer, que você não devia falar, que você não devia fazer, não deveria ir. Você está no caminho errado, ninguém está aqui para te tirar. Resista. O que é resistir?
é não fazer o desejo, a vontade da carne que está explodindo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Eu estou aqui. O inimigo está aqui. Resista a ele e ele fugirá de você. Ele vai embora. Agora, se você não resistir, ele vai andar com você 24 horas. Existem 3 tipos de pessoas. Aquela que o inimigo saiu dela, aquela que continua vazia e aquela que Deus entrou nela. Qual pessoa você é? Aquela que o inimigo saiu, aquela que o inimigo saiu e nada e continua vazia, como João fala, voz que clama no deserto. Será que é um deserto você por dentro? Ou dentro de você tem Deus? Porque o Espírito aqui, o Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Esse Espírito aqui entrou em você? Resista ao diabo, para ele fugir de você. Efésios 4, 27 fala, não deis lugar ao diabo. O que é não dar lugar ao diabo? É você estar vendo o que é errado e faz o que é errado. Você vê o que está errado e faz o que é errado. Você vê o que está errado e continua praticando. Mas você não está vendo. Você está vendo o que está errado. Você está vendo o que está errado. Você está vendo o que está dando errado. Você está vendo que está tudo errado e continua fazendo o errado. Como pode isso? Como pode isso? Eu preciso me sujeitar a Deus. O que é se sujeitar? Eu já falei anteriormente. Fazer a vontade de Deus. Se eu faço a vontade de Deus, eu resisto ao diabo. Se eu resisto ao diabo, ele vai fugir. Ele vai fugir. Ele vai fugir. Efésios 6, 11 fala, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Me revestir das armaduras de Deus, buscar tudo que é lícito, buscar tudo que é certo. Retidão, obediência. Coração reto. Lembra de Ezequias? Fiz o que era reto aos seus olhos. Irmãos, se revestir de tudo que é das armaduras de Deus, busca o espiritual e anda no caminho correto. Faz o que é certo. Tem muitas pessoas que, como o povo fala, dá o jeitinho. Você é crente, crente não tem jeitinho. Crente anda certo. Lembra da palavra de semana retrasada? Irrepreensíveis. Precisamos ser irrepreensíveis, porque precisamos ser irrepreensíveis, porque somos representante da palavra de Deus. Eu represento a palavra de Deus. Eu sirvo a Deus em tal lugar. Não, eu sirvo a Deus onde eu pisar, onde eu coloco a planta dos meus pés. Eu sirvo a Deus. Sirvo a Deus aqui, no Rio de Janeiro, no Pernambuco, em Pariquera-Sul, no Rio Grande do Sul, em Minas, no Japão, em todos os lugares. Onde tem guerra, onde tem paz, eu sirvo a Deus em todo lugar. Eu sou um representante da palavra, porque eu ando em retidão e ando em obediência.
Porque eu me sujeito a Deus. Se eu me sujeito a Deus, eu resisto ao diabo. Se eu resisto ao diabo, ele vai fugir de mim. A palavra é ligada. É a conexão. Esse texto liga com esse, que liga com esse, que liga com esse. Resumindo, esse texto liga um ao outro. Louvado seja Deus. Vamos voltar? Eu resisto, eu me sujeito a Deus e resisto ao diabo e ele fugirá de mim. Sujeitai-vos, de novo, vamos voltar. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Eu me sujeito a Deus, eu tenho um Senhor, eu vou servir a Ele do fundo do meu coração. Eu me sujeitando a Deus, reconhecendo que eu tenho um Deus superior a mim, eu tenho um Senhor, eu vou resistir ao diabo. Eu resistindo ao diabo, quem vai fugir de mim? Ele fugirá. Por quê? Porque no mesmo corpo, da mesma boca, não pode sair água doce e água amargosa. Amargosa. Por quê? Porque ou eu sirvo a Deus ou eu sirvo ao diabo. Vamos voltar? Eu reconheço que tenho o Senhor, meu Deus, como Salvador da minha alma. Eu reconhecendo, eu resisto ao diabo e ele fugirá. Por quê? No mesmo corpo não pode habitar Deus e o diabo. No mesmo corpo ou habita Deus ou habita o diabo. Porque chegando Deus, louvado seja Deus, o inimigo vai embora. Faça a vontade de Deus, que o inimigo que faz você pecar, que faz você pensar em coisas erradas, fugirá de vós. Amém? 1 Pedro 5,9 diz: ao qual resistis firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos do mundo. Ao qual resistis firmes na fé. O que é resistir firme na fé? É resistir a acreditar. É acreditar. É reconhecer que eu tenho um Senhor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu não preciso de mais nada, porque eu já tenho tudo. Eu tenho o Senhor. Resistir firme na fé. Eu resisto acreditando, porque eu tenho fé. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque eles não vão ver, mas vão crer. O que você está dizendo é que uma pessoa que vê algo e acredita naquele algo que ela vê, não tem fé? Não, não tem fé. Ela é uma falsa ou falso adorador. Quando você vê algo e acredita em algo, é porque você não é um verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador adorará o Pai em espírito e em verdade, porque ele não vai ver, mas vai crer que é verdade. 1 Pedro 5,4 fala: e quando aparecer o sumo pastor, alcançarei a incorruptível coroa da glória. Quem é o sumo pastor? O sumo único, verdadeiro. Quem é o sumo pastor? Quem é o seu pastor? O seu pastor é Deus? Ou é seu líder espiritual? Um conselho: eu prefiro o sumo pastor, porque ele deu a vida por mim e virá me buscar. E como a palavra fala, eu vou alcançar, como todos vós que estão assistindo, a incorruptível coroa da glória. A incorruptível coroa de glória, que só quem pode me dar? O sumo pastor. Por que sumo pastor? Porque só existe um. E ele é único. Louvado seja Deus. Há um único Deus, fiel, justo e verdadeiro, e único pastor, Salvador nosso, Jesus Cristo,
O amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo agora e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos. Hoje foi longo, mas vai trazer grande ensinamento para todos que assistiram. Agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado.